Glória a Deus. Um bom dia, a paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom estarmos aqui neste lugar novamente. É uma casa que tem nos abraçado e nós também devolvemos este abraço, né? Tive já aqui há algum tempo, eu não lembro quanto, mas eu lembro que nem era assim, pastor. Já era tinha aquela madeira aqui ainda. Trouxe uma mensagem no culto da família, eu sozinho. Estivemos juntos num jantar de casais, eu não sei quantos estavam lá, nesse jantar de casais, nós estivemos ministrando juntos lá. E hoje, né, temos esta oportunidade de estar aqui com os irmãos na igreja, no culto da família, trazendo mais uma mensagem daquilo que Deus colocou nos nossos corações, né, para ministrar a vida dos irmãos nesta manhã. Amém? Alegria. Oi? Som. Está baixinho? Som. Tem som, mas está baixo. Isso. E queremos agradecer a Deus essa oportunidade, ao bispo, à pastora, por mais uma vez poder contar conosco, ao Márcio, à Kátia, nossos amigos que fizeram o convite, que são parceiros do nosso ministério, o MIAF, onde nós trabalhamos aí por famílias já há 20 anos, né? O ministério tem 20 anos, nós temos 18 anos de casado, então há 18 anos nós estamos trabalhando com famílias, porque desde que a gente casou, a gente já começou com esse ministério. Então, eu aproveito para reforçar aqui o convite do Márcio. Nós não somos nem membros aqui, mas o convite que ele fez a você, casal, família, venha, junte-se a esse ministério, porque famílias fortes fazem uma igreja forte, fazem uma sociedade mais forte. Então, juntem-se, trabalhem, porque é um ministério lindo. É um ministério árduo, é um ministério trabalhoso, mas é lindo demais você ver Deus agindo nas famílias. Então, né, o MIAF já existe aí há 20 anos, é o Ministério Interdenominacional de Apoio à Família. É um trabalho que nós temos, onde nós unimos forças de várias igrejas para trabalhar por famílias, para fazer encontros de casais, para palestrar, para congressos, e assim Deus tem nos sustentado. Então, nós estamos lá juntos com os meus pais, que são pastor Edmilson, pastora Déia, que são os presidentes desse ministério, né, e nós somos os colíderes com eles lá nesse ministério. Os meus pais são do Ministério Apostólico Conquistar, lá no Parque Colúmbia. Eu e Nanda, hoje, estamos na Primeira Igreja Batista de Irajá, né, do pastor João, também trabalhando no Ministério de Casais lá. E temos aqui, como eu falei, parceiros da Nova Vida, temos parceiros da Advec, temos parceiros, né, da Metodista, temos parceiros de tantas outras igrejas, porque a palavra de Deus diz que nós somos um só corpo. Então, nós nos unimos em prol da família e que aqui essa igreja, eu sei que tem trabalhado e não vai ser diferente, porque família é bênção de Deus. Amém? Oi? Sim, sim. Então, hoje o Senhor nos trouxe, nesta manhã aqui, mais uma vez, com alegria, para compartilharmos a palavra do Senhor, darmos esta palestra aqui do que o Senhor tem colocado aos nossos corações, tem trabalhado, né, com muita, como é que eu posso dizer, alegria nos nossos corações, porque, irmãos, casamento, quem já está casado aqui? Não fica tímido não, mas faz assim, isso. Ou você não está, né, casamento, faz assim. Quem não está casado e quer casar aqui? E, pastora, eu vi alguns aqui que não levantaram a mão não sendo casados, não levantaram a mão que quer casar não, está esquisito. Isso, irmão, glória a Deus, é isso aí, quer casar. Gente, casamento é bom demais, é uma aventura, é uma montanha-russa, quem é casado sabe aí, né? Eu tenho só 18 anos de casado, eu sei que certamente tem gente aqui que já passou dos 18 anos, alguns com menos, mas é uma montanha-russa de emoções, não é verdade? Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. E quando nós firmamos o nosso casamento na palavra do Senhor, nós firmamos o nosso casamento naquele que criou o casamento, nós somos mais do que vencedores, somos mais do que vitoriosos, e o Senhor nos dá vitória dia após dia. Queridos, é um aprendizado dia após dia. Quando nós fizermos 25 anos de casados, bodas de prata, vamos ter adquirido aí até lá, mais 7 anos de experiência. E depois, se Deus permitir uma boda de ouro, que eu não sei, parece que os sinais já estão
A pastora estava conversando, né? Parece que o tempo está encurtando. Não sei se a gente consegue chegar, porque Jesus Cristo está voltando para nos buscar. Mas, se Deus permitir, e nós fizermos os 50 anos, estaremos aprendendo durante esses 50 anos. Porque o Senhor tem a nos ensinar todos os dias, e assim tem sido no nosso lar. Ajustando, né, amor? Dia após dia, o que Ele tem para colocar nos nossos corações. A mensagem de hoje é: meu lar, um lugar de paz. Né? Nós preparamos aí os slides para a gente ir acompanhando. Né? Meu lar, um lugar de paz. E eu quero começar meditando na palavra do Senhor em Salmos 133, dos versos de 1 a 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave é vivermos em união. Ah, pastor, mas está falando sobre os irmãos. Sim, amém. Mas vocês, seu cônjuge, não são irmãos em Cristo, vivendo ali juntinhos todos os dias? Os seus filhos não são seus irmãos, vivendo ali juntinhos todos os dias? Porque, irmãos, né, é assim que nós nos tratamos. Irmãos, estar aqui, vir ao domingo na casa do Senhor, encontrar o seu irmão querido, abraçá-lo, né, dar um beijo, se alegrar com ele, comer um lanche na cantina com ele, compartilhar de um culto maravilhoso com ele, e depois, tchau, meu irmão, Deus te abençoe, até o próximo culto, e cada um vai para a sua casa. Agora, viver com o seu irmão 24 horas, com seus filhos 24 horas, este irmão, esta irmã abençoada que o Senhor colocou ao meu lado para viver, né? Este irmão abençoado aqui, né? Que dá um pouquinho de trabalho às vezes, mas é abençoado. Aprender a viver esta unidade, este amor dentro de casa, dentro dos nossos lares, às vezes é um pouquinho difícil, mas nós precisamos trazer esta paz, esta comunhão para dentro da nossa casa. Porque o que nós desejamos é que o nosso lar seja um lugar de paz. É que o nosso lar seja um lugar de harmonia. É que nós tenhamos o desejo de retornar para o nosso lar, de estar naquele lugar, de viver esta comunhão, de se alegrar com os nossos irmãos da família que nós formamos dali. Eu, Nanda, Guilherme e João, os nossos filhos que estavam ali conosco, né, o Guilherme já com 12 anos, o João com 7 anos, Guilherme com 12 já entrando na adolescência, já começa aquele monte de questionamento, por que pai, por que não sei o quê, aí você fala uma coisa com ele, filho, não é para fazer isso, por que você está fazendo? Ah, pai, porque eu gosto. Aí eu falei, meu pai, você tem que ir explicando daquele jeito aqui e ali, para que o seu lar seja um lar de paz, porque eu tenho certeza que esse é o seu desejo, amém? Eu tenho certeza que o seu desejo é que a paz do Senhor reine dentro do seu lar, e para isso essa comunhão tem que existir, mas essa comunhão você só vai alcançar se você estiver no Senhor, se você estiver sabendo que o Senhor é o dono da tua casa, que o Senhor é aquele que te ensina a trazer esta comunhão para dentro do seu lar. Porque senão você fica aquele lar pesado, fica um lar que você talvez até nem fique assim, eu tenho que ir para lá, mas o coração não está com aquela alegria, porque você quer voltar para o seu lar e encontrar tudo em paz. Né? Então, o seu lar, né, é um lugar de paz. Meu lar, um lugar de paz. E assim, nós precisamos identificar algumas coisas que talvez estejam nos tirando esta paz, né, amor? Irmãos, é uma coisa assim que o Bruno estava falando a respeito de talvez não querer voltar, né? Ou
desejar voltar para o lar, e infelizmente é uma realidade que alcança alguns casais, algumas famílias, onde alguns têm a dificuldade de ir para o seu lar e se sentir acolhido, de se sentir tranquilo, um lugar de baixar a guarda, né? E todos nós estamos vivendo o nosso cotidiano e, por vezes, quando ficamos doentes, alguma questão que adoece o nosso corpo, os sintomas aparecem. E assim também é no convívio familiar. Para que, muitas vezes, alguma coisa seja identificada, os sintomas eles começam a saltar os olhos. Então, passa o slide 2, por favor. Já está? Desculpa. Existem alguns sintomas que a pessoa dá quando ela não está muito querendo voltar para casa. Sabe? Às vezes a gente dá sinais e os outros não percebem e acham que é tudo normal. Então, ali, ó, a pessoa ela adia a hora de voltar para casa. Ela trabalha até certa hora ou faz alguma atividade até certa hora e, ao invés de ela, oba, vou para casa, ela começa a ficar inventando pretextos para poder esticar no trabalho. Ela inventa pretextos para poder permanecer na igreja sem necessidade, com grupos de amigos ou até filhos, na escola, na rua. E evita chegar em casa, porque chegar em casa nem sempre é tão bom. Um outro sintoma é, quando está em casa, a pessoa se isola. Não tem jeito, vou ter que ir para casa. Mas também, quando está em casa, o que ela faz? Ela se resguarda e não interage. Ela não tem assunto, ela não quer contar nada, ela não quer saber de nada, não se interessa. Então, pode ser que esse seja um sintoma que alguém da sua família ou você está vivendo e que tem a ver com meu lar talvez não seja esse lugar de paz onde eu me sinto à vontade de trocar o que eu vivi e querer saber o que o outro viveu, para a gente ali mutuamente se ajudar e glorificar a Deus, porque na necessidade da ajuda, braços estendidos. No momento de contar uma vitória, vamos glorificar a Deus juntos. Olha que bênção. Esse é um lar onde a paz do Senhor reina. Só que essa pessoa que dá esse sintoma, que ela se isola, pode ser que o lar não está esse lugar aconchegante e favorável para a família ser um lugar onde a pessoa quer voltar. E, por último, e tem muitas outras opções, mas aqui nós só colocamos 3, evita se envolver nas demandas da casa. A pessoa fica alheio o que está acontecendo, deixando de acontecer. Não basta ela se isolar. Quando existe uma demanda real, a pessoa ela não dá importância. Coisa de casa, coisa de mulher, se for o marido, né? Ou a esposa. Isso aí, se meu marido não resolveu também, não estou nem aí. Está caindo isso aqui. A pessoa já não se importa mais com o que está por fazer ou o que deixou de ser feito. Em fazer algo ou receber algo. Para ela, tanto faz. Esse lar, irmãos, está doente. Essa família está doente. E sintomas como esses, infelizmente, são recorrentes nas famílias e, infelizmente, também têm alcançado a realidade das igrejas. As pessoas vêm, cultuam ao Senhor e, quando voltam para os seus lares, não conseguem levar para os seus lares esse ambiente de glória que é vivido aqui. Existe uma barreira, um limite que muitas vezes é invisível aos nossos olhos, mas é perceptível através das nossas atitudes. E se eu estou nessa realidade e não estou me dando conta, você pode ter certeza que meu marido vai perceber, que os meus filhos vão perceber, até chegar ao ponto que todo mundo vai perceber. E eu não estou falando aqui que tem que ficar escondidinho, não. Né? Tem que ser visto para que as pessoas possam nos ajudar também. A igreja está aqui para isso. Os irmãos, o Ministério de Família, de Casais, está aqui para isso, para estender a mão. Por isso, frequentar culto não é uma coisa, se der, se eu tiver afim. Venha para a igreja, porque no seu semblante, a sua pastora, o seu pastor, os seus líderes vão ver. Ué, você está com um rostinho diferente, está preocupado? E ele te estende a mão, ora por você. Agora, se você se priva desse privilégio de estar na casa do Senhor, como é que as pessoas vão ajudar? Como é que as pessoas vão identificar? Por isso, a importância da pastora Jussara estar falando aqui sobre vir
não apenas aos cultos de domingo, mas aos cultos de quinta-feira, que é um culto regular, não é um culto extraordinário, né, pastora? É um culto regular da igreja. Então, é importante que a gente atente para esses fatores, esses sintomas que muitos dão sinais, às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, às vezes é os filhos. Crianças, adolescentes. Criança parece que não tem muito que determinar, decidir, mas a criança já sente. Já fica com vontade de ficar na escola o dia todo, na creche o dia todo, para a casa de algum parente. Vamos voltar para casa? Não quer voltar para casa? Está na casa do vovô e da vovó, não quer voltar para casa. Será que é só porque lá tem brincadeira e doce à vontade? Tudo que o vovô e a vovó faz. Será que é só isso? Ou será que vai começar aquela coisa que a criança não está mais suportando? As crianças também dão sinais, irmãos. Então, vamos ficar atentos aos sinais. E, antes de passar para você, amor, uma coisa que é importante a gente entender é que, para que esse lar esteja assim, com essa dificuldade de encontrar paz, que os membros da família estejam à vontade de viver a vida comum do lar, existem muitos e muitos e muitos fatores, muitos. Só que hoje, aqui na nossa administração, nós vamos falar de que vocês vão ver que esse único, ele abrange muita coisa, porque ele interfere em todas as áreas de uma vida familiar. Então, existe um fator, que pode botar o slide aí, que é a reclamação. Pode falar, meu amor. Vamos lá. Qual é o fator? Vamos ler aí, todo mundo junto? Tem isso lá na sua casa? Não tem não, gente. Tem? Ué, gente. Pensei que fosse só lá em casa, que o povo reclama. A Fernanda falou algo aqui interessante. Falei assim, ué, mas pastor, só reclamação? Não, tem tanta coisa que tira a paz dentro da nossa casa. Mas, irmão, esse aí, quando é constante, como é que fica o ambiente da sua casa? Como é que fica o ambiente no seu lar? Então, a reclamação, queridos, vamos dizer, ela é até antibíblica, né? Porque a Bíblia pede para nós vivermos em paz, para a gente não murmurar, para a gente estar bem com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. O contentamento, né? Ter contentamento com as bênçãos que o Senhor tem feito, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor está cuidando dele. Né? Para a gente buscar o reino de Deus e Ele vai acrescentar tudo o que a gente precisa. E você está lá só reclamando. Né? Nós conhecemos por trabalhar com famílias e quantas vezes casais que chegam até nós, pastora, para fazer reclamação. E por que isso? E por que aquilo? E por que... Aí é assim, né? É um reclamando do outro. Se o varão chega para conversar comigo, pastor, ele pega, não, porque ela. Aí vem a varoa conversar com a minha esposa, porque ele. É ele. É só reclamando um do outro, gente. E isso, olha só que interessante. O significado de reclamar. Não está na Bíblia, não, está no dicionário mesmo. Opor-se por meio de palavras. Fazer reclamação, queixar-se. Mas o que eu achei interessante é opor-se. Reclamação, gente, é oposição. Reclamação é ficar, sabe, reclamando, se opondo um ao outro. Não querendo ouvir, não querendo aceitar, não querendo conversar, não querendo dialogar, não querendo resolver, só querendo reclamar. Só querendo murmurar, sem olhar para os benefícios que o Senhor tem feito. Porque, gente, como eu falei aqui no início, são 18 anos de casado. Poxa, eu não vou vir aqui hoje, num domingo de manhã, para falar de família, sentarmos aqui 2 cadeiras e começar. Gente, eu tenho que falar, 18 anos. Quanta coisa que eu já reclamei dessa mulher. Quanta coisa que ela... o que eu reclamei dela, ela reclamou o dobro de mim. Pode ter certeza. Como assim, amor? Né? Assim, porque nós, varões, a gente atiça mais a reclamação delas, né? É isso, entendeu? Eu reclamei de você uma vez, você reclama 2 de mim, é isso que eu estou falando. A gente é boa de argumentos. Com certeza. Está aqui, opor-se por meio de palavras, argumentos. E
As varoas têm argumentos, têm palavras. E a gente, por consequência, né, homens, a gente não tem muito, a gente não gosta muito nesse debate, de falar isso, mas isso aí é outra palestra. Né? Isso aí a gente é outro mistério. Mas a gente tem que entender, tirar esse ambiente de reclamação de dentro da nossa casa, porque fica essa oposição, fica essa coisa que, principalmente, porque não é só, como eu falei, a questão de reclamar um com o outro, mas a reclamação, eu posso dizer que entristece o coração de Deus por causa de tudo que eu falei, de tudo que a palavra nos mostra, que nós não temos motivos para reclamar, que nós temos motivos para agradecer. Amém. E o meu casamento é um motivo para agradecer. A minha família é um motivo para agradecer, não para reclamar. Né? E o nosso pastor João lá, acho interessante que às vezes ele está explicando alguma coisa e as pessoas querem questionar muito a ele alguma coisa e fica, mas pastor, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E às vezes ele responde assim, irmão, por que é? Porque Deus fez assim e é. Ponto. Porque Deus criou assim. Então, o seu casamento, a sua família, foi projetado pelo Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas. E o Senhor projetou alguma coisa, queridos, para ser ruim? Acaso Deus projetou alguma coisa para ser maldição na minha e na tua vida? Tudo o que Deus criou é bênção. E o casamento, a família, foi criada por Deus, então, para ser bênção. Então, não reclame da bênção que o Senhor te deu, da sua família. Ah, pastor, mas você não conhece, você não sabe como é que é a minha casa, você não sabe como é que é a minha família. Meus irmãos, eu sei mais ou menos porque todas são muito parecidas, mais ou menos. 100% iguais, não, mas somos muito parecidos. Tem hora que lá em casa, irmãos, eu fico assim, ó, ela fala, amor, calma. Eu sou uma pessoa calma, mas tem hora que eu estou sentado vendo, eu gosto de ver minhas séries lá, Saulo, Paulo, a vida de Jó, Reis, eu gosto de ficar vendo. Só que quando, irmão, eu estou sentado tentando ver, às vezes os meus filhos começam a cantar, começam a brigar um com o outro, às vezes ela está no celular assistindo uma outra mensagem, uma outra pregação, aí bota o celular alto, porque ela quer ouvir, porque a televisão está alta, ela quer ouvir, ela bota o celular alto, eles estão gritando, eu fico, eu só quero ouvir a televisão, gente. Só acontece lá em casa, eles estão rindo da gente. Estão rindo, porque eles vão até nos ajudar depois, nós vamos sentar para eles nos ajudarem. Porque assim, e ali eu estou dando exemplos simples, assim, mas aí eu começo a reclamar, eu reclamo. Mas, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo, eu quero ver o negócio ali, será que é tão difícil ver que eu estou tentando ver um negócio ali e está essa bagunça? Aí, às vezes, eu não reclamo, sabe o que eu faço? Bato lá no 100, volume no 100. É uma reclamação uma reclamação, né? Assim, né? Disfarçada. Aí ela fala, para que isso? Eu falei assim, não sei, porque eu estou tentando ouvir um negócio. Aí, enfim, e vira aquele tumulto dentro da sua casa e você reclama daqui, reclama dali. Só que esse ambiente de reclamação vai fazer com que a sua casa perca a paz que nós lemos lá no início, perca essa unidade, perca essa comunhão. E lá no finzinho do trecho da Bíblia que nós lemos, do Salmo 133, de 1 a 3, e diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se nós quebramos essa comunhão, se nós quebramos essa paz, nós tiramos esta vida para sempre. Se eu tiro a vida, eu trago a morte. E, pastor, pesado mas onde não há vida, há morte. Então, se eu não procurar que Deus abençoe a minha casa e traga vida para sempre, olha só, vida para sempre, eu vou estar trazendo morte para o meu lar, morte para a minha família. Então, tem que ter esse cuidado para não botar essa plaquinha aqui na tua casa. Pode passar o próximo slide aí. Você construir a sua casa e botar assim, ó. Né, amor? Porque o Reclame Aqui, já viram nas lojas? Tem aqui, Reclame Aqui, que é um lugar, né, um serviço de atendimento ao cliente. Venha falar o que você quiser.
Tá achando ruim, pode falar, porque o cliente tem sempre razão, né? Assim. Então, o cliente ele pode estar até meio errado, mas ele é o cliente. E tem gente que se acha cliente dentro de uma família. Ele acha que chegando em casa é o lugar apropriado. Sabe por quê? Porque no trabalho ele teve que engolir sapo. Em determinados outros lugares, ele teve que sorrir e acenar para todos. Mas a casa não. A minha casa é um lugar que eu posso relaxar, é um lugar que eu posso, ser quem eu sou. Beleza, é verdade, está tudo bem. Só que a gente achar que a nossa casa é esse lugar onde a reclamação, a murmuração é aceitável nesse sentido de que lá eu vou ser quem eu sou, isso, irmãos, traz para o ambiente do lar um lugar inóspito. O que é um lugar inóspito? Que, como diz aqui o significado, não acolhedor e não convidativo, descrevendo um lugar que não oferece condições favoráveis para viver ou se abrigar, ou uma pessoa que não pratica hospitalidade, sendo hostil e inacolhedora. Ou seja, um lugar onde há murmuração, onde todo mundo acha que ali é lugar para depositar reclamações, queixas, apontar dedo, questionar de forma rude, hostil. Não é o lugar que Deus preparou para uma família crescer e se desenvolver de forma sadia. Como o Bruno falou aqui. Quando as famílias elas se voltam para o Senhor, aproveitando das oportunidades que uma igreja oferece de cuidar, de ter um ambiente favorável, ela se priva de ser saudável, e aí lá no lar é problemático, vira uma igreja problemática, porque está cheio de famílias problemáticas, e a sociedade está do jeito que está, porque as famílias estão problemáticas. Elas não saem de um lar problemático para ser bênção na rua. Elas saem de um lar problemático para trazer problema para a sociedade. Então, nós precisamos fazer do nosso lar esse lugar abençoado, onde há paz, onde a gente busca. Fernanda, eu não posso falar nada? Tudo vai ser chamado como reclamação? Depende. Depende como você se coloca, depende das palavras que você usa, depende do momento que você não consegue segurar sua língua. Não, porque eu tenho que falar, senão eu vou morrer, vou explodir, eu tenho que falar. Será que você tem que falar naquele momento? Será que as pessoas te veem como essa pessoa que só reclama, e elas, de alguma forma, têm razão? Então, nós precisamos entender que o nosso lar não é o saque. O que é o saque? Serviço de atendimento ao cliente. Saque é serviço de atendimento ao cliente que tem nas lojas aí, o telefone do saque, no site das lojas tem lá escrito, das empresas tem escrito saque, que é o quê? Se não for resolvido no saque, vai até para a ouvidoria, porque tamanha é a quantidade de problemas e reclamações que aquele setor está. Porque um lar não é formado por patrão, empregado e cliente, é formado por um pai, uma mãe, filhos, pode ter agregados, avô, avó que mora junto, mas é isso, é família. Filho não é cliente de pai e mãe que pode chegar assim, cadê? Estava esperando aqui, a comida não está pronta? Isso é reclamação. De novo isso aqui? A comida do almoço vai ser a mesma da janta? A sua casa não é um saque, meu irmão. Você não é cliente. Você pode ser o marido, o cabeça, o líder, mas você não tem a sua esposa como sua funcionária, não. Você, filho, solteiro ainda, que só tem adultos e adolescentes, não estão nessa linha. Sua mãe não é sua funcionária, não. De você ficar falando assim, cadê aquela roupa? Você não lavou aquela roupa? Às vezes fala até num tom mais baixo, ou às vezes até fala num tom mais alto, achando que o lar é uma empresa, onde você sempre é o cliente, Então, não faça isso. Isso é reclamar. Isso é tornar o seu lar um lugar inóspito. Porque a mãe, quando às vezes, lá na nossa igreja, às vezes tem retiro de mulheres, elas viajam. Aí é bom, é lazer, é ministração, é cura, é tudo isso maravilhoso. Mas ela tem que ter vontade de voltar para a casa dela. Ela não pode falar assim, vou ter que voltar para casa. Ela pode até ter uma vontadezinha, como algumas irmãs falavam, café da manhã de hotel, não lavar nenhuma louça. Isso é tudo normal, saudável e até legal.
Mas será que ela quer voltar para a casa dela e ver aquelas pessoas ali reclamando e exigindo sempre dela? E esse pai que vai trabalhar, será que ele chega em casa e não fala, com aqueles sintomas, né? Não quero voltar para casa. Poxa, deu serão aqui no trabalho, vou ter que estender mais um pouquinho? Será que ele fala isso? Fazer serão, esticar no trabalho, não é errado não, irmãos, quando necessário. Mas será que você não está usando isso como álibi para poder não voltar para casa? Por tanta reclamação que tem na tua casa? Será que o filho arruma coisa? Não, mas estou estudando. Não, eu tenho que fazer um trabalho. Será que esse filho não está saturado de chegar em casa e tanta cobrança? Pai e mãe têm que cobrar, orientar, corrigir. Ok, jovens? Não ouvi nenhum jovem falando ok. Ninguém dá amém. Tem que cobrar, tem que exigir. Ok, jovens? Amém. Falou amém. Mas amém. Isso aí, ok. Mas existem alguns que provocam a ira nos seus filhos. Aí agora eles vão falar amém. Amém. Então, tá vendo? Alguns provocam a ira nos filhos. Então, muitas vezes, esses filhos não querem voltar para os seus lares, estendem até um ministério na igreja. A igreja tem lá um horário para começar e terminar o ensaio. Mas, às vezes, tem a resenha pós, ele inventa uma resenha pós da pós para poder não voltar para casa. Tamanha cobrança e perturbação no lar. A palavra de Deus diz, né, aqui em Filipenses, só para a gente... Não precisa abrir, não, só para você. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo, olha só, sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Façam tudo, palavra de Deus, sem queixas nem discussões. Você precisa tirar esse ambiente de dentro da sua casa. Porque uma coisa, mãe, como você falou, pastor, mas eu não posso nem, às vezes eu tive um dia no trabalho que foi puxado. E lá no trabalho, né, irmãos e irmãs, a gente às vezes não pode reclamar. Porque se a gente reclamar com o patrão, a gente corre o risco de ser mandado embora. É ou não é? Então a gente tem que engolir, e aí chega em casa, começa a botar tudo para fora. Eu não posso, pastor. Você pode desabafar, você pode conversar com a sua família. Agora, trazer a reclamação de lá com intensidade para dentro da sua casa, aí você bagunça tudo. Então, você tem que ter sempre sabedoria. Fazer tudo sem queixas nem discussões. Fazer com sabedoria para que você possa estar trabalhando a paz que o seu lar precisa. Agora, isso tem acontecido na sua casa? Se isso tem acontecido na sua casa, vamos para o próximo slide, por favor. Se isso tem acontecido na sua casa, você tem que saber identificar isso aí. Ó. Qual é a sua participação? Vamos lá, qual é o primeiro? Participa com a gente aí, igreja. Está de manhã, vamos acordar. Qual é o primeiro? Sou ouvinte da... O segundo? O terceiro? Teve gente que fez assim, sou reclamão. Quem é você dentro dessa situação, dentro da sua casa? Sabe, você é o ouvinte da reclamação. Esse é o paciente. Aquele que ouve. Às vezes, ouve, mas não está escutando, ele só está ouvindo. Não tem uma escutativa, né? Participativa, está ali ouvindo, né? Está entendendo assim. De vez em quando até balança a cabeça, aí a mulher, você concorda? Aí ele não está nem entendendo. Está falando um monte de coisa, mas ele está entendendo assim, blá, 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 blá. E ao contrário também. Ou você é aquele ouvinte que vai realmente ouvir e vai, com sabedoria vinda de Deus, tentar acalmar a situação, tentar fazer o reclamão entender que não é por aí. Um ponto de vista diferente. Um ponto de vista diferente, não é por aí, não é assim que a gente vai conseguir, não é assim que você vai se acalmar. Moderador, né? Ser aquele pacificador, aquele moderador, né? Porque ser só o ouvinte também, como eu falei, ouvir e não ajudar em nada, não adianta. Então, você tem que saber ser ouvinte, porque horas eu sou o ouvinte, horas ela é ouvinte. E quando nós estivermos nessa posição,
A gente tem que ter sabedoria em Deus para ajudar quem está lá no terceiro ponto lá, o reclamão. Ou você é aquele que é o alvo das... Quando você é o alvo das reclamações. Gente, ser o alvo das reclamações é ruim demais. Bom, rapidinho. Você falou do ouvinte. Às vezes, é igual numa empresa, você vai fazer queixa de alguma coisa, você vai no funcionário, né? Aí você fala, não, porque esse produto era para estar assim e não está, não sei. Eu sei que você não tem culpa, não, porque, né, você é só um funcionário. Mas descarrega na pessoa. Aí aquela pessoa que é só ouvinte, coitada, ela nem tem a culpa daquilo, mas quem cliente já fez isso aqui? Não, eu sei, minha filha, que você é só uma funcionária e cumpre ordens. Mas deixa eu falar, porque eu preciso desabafar. Aí o coitado do ouvinte não aguenta, gente. Depende da forma que você vai falar com ele, dependendo da forma que você vai falar com ele se sente assim, tipo assim, eu mesmo que tenho que ouvir isso, e a pessoa fica coagida ali, não sabe nem o que fazer. E aí, quando você espera que ele seja um pacificador, um moderador, você transferiu para ele um problema que não era dele, da forma que você foi falando, parece que era com ele. Então, tem isso também, né, amor? Coitado do ouvinte. Isso aí, é importante, né? Você trazer esse entendimento, né? Porque às vezes é isso mesmo. Você está reclamando e a pessoa não tem nem nada a ver. Seu cônjuge não tem nada a ver com aquilo ali, mas está tendo que ouvir e suportar esse ambiente. E os filhos? Tem pais que fazem queixas do outro, do cônjuge, para os filhos. Aí a criança fica assim, ó, sem saber. Se defende de papai, se defende de mamãe. Não faz isso, não. Não faz reclamação do seu cônjuge para os seus filhos, não. Além de tudo, é feio. É imaturo. Adultos usarem crianças e adolescentes, e até filhos jovens, mais maiores um pouquinho, para ficar fazendo queixa do pai e da mãe. Ele é um ouvinte que não tem que ficar ouvindo aquilo ali. Ah, ele precisa saber da realidade. Não precisa, não. Assim, não. Assim, não. Porque, às vezes, o contrário também não é visto, que é um afeto, um carinho, um cuidado. Mas a queixa você e eu, muitas vezes, deixamos escapulir. Então, não faça do seu filho, né, os casais, não façam dos filhos de vocês ouvintes das queixas do cônjuge, não, que isso é muito feio. E se você é aquele, né, que é o alvo das reclamações, fique atento. Não fica achando que é só implicância contigo, não. Eu entendo assim, e já aconselhei alguns jovens, alguns amigos assim, porque está todo mundo falando isso de mim. Eu falei, se está todo mundo falando isso de você, olhe para você. Porque assim, uma coisa tem aquela coisa que é pessoal. É pessoal quando tem perseguição, é perseguição. Né? Quando uma pessoa está reclamando, o Bruno, ela veio aqui, exemplo, Bruno, você deixou esse copo sujo aqui. Ah, pessoal, toda hora vem para cá. Aí vem a pastora, Bruna, você deixou esse copo sujo aqui. Aí vem o diácono, Bruno, você deixou esse copo sujo aqui. E todo mundo implicante comigo, é pessoal. Aí vem o irmão lá de trás, Bruno, você deixou aqui o copo sujo aqui. Eu estou deixando o copo sujo ou não estou deixando? Tem um monte de gente falando. E o copo está lá, e está sujo. E está sujo. E, às vezes, a pessoa só fica presa às pessoas que estão reclamando. Aí vai lá no gabinete do pastor, todo mundo reclamando que eu estou deixando o copo sujo. Aí o pastor vai lá olhar, Bruno, mas o copo está sujo ali. Entendeu? Então, se você, às vezes, é alvo de reclamações, pare e avalie-se, vê se realmente, se é uma pessoa só, e não tem mais ninguém falando sobre, aí você pode até achar, acho que é pessoal. Agora, se tem muita gente falando a mesma situação... E é verdade sobre esse você, bilhete, né? E é verdade esse bilhete, né, amor? Como ela falou aqui, como eu falei aqui, você vai lá, vai reclamar com o presidente. Presidente, o mundo está reclamando de mim, porque está dizendo que eu deixo o copo sujo. O presidente vai chegar lá, mas, ô Bruno, o copo está sujo e está aqui. Então, você tem que parar e prestar atenção em você, para deixar de ser o alvo das reclamações. E se você está no eu sou o reclamão, irmão, em nome de Jesus, pare de reclamar. Viva a vida que Deus tem te dado com alegria. Entenda que, poxa, pastor, mas é difícil. Irmãos, eu sei que é difícil. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis? Eu já passei,
Recentemente passamos, né, amor, por algumas coisas aí que eu estava um pouco triste, chateado, né? Graças a Deus não reclamei muito não, né, amor? Mas estava triste, chateado e fiquei aos pés do Senhor. Senhor, me ajuda a solução, traz a solução, me ajuda a entender. E o Senhor deu a resposta. Mas, amor, sabe por que você não reclamou muito? Porque não é um hábito seu. Porque a reclamação, meus irmãos, é um hábito. E muitas vezes passa de geração em geração. Você cresce num ambiente em que a reclamação é o idioma, é o reclamês. As pessoas só falam, só conversam em tom de reclamação. São palavras colocadas de uma forma pejorativa. A pessoa fala assim, não, é uma crítica construtiva. Não é reclamação mesmo, gente. Muitas vezes é pura e simplesmente reclamação. Não, é só o meu ponto de vista. Não, porque no meu modo de enxergar, aí a pessoa está sempre se defendendo, se resguardando de ser o reclamão, porque esse estereótipo ninguém gosta. Ela é muito opiniosa. Eu sou muito opiniosa, né, amor? Eu tenho opinião para tudo. Eu sempre tenho um ponto de vista. E, de vez em quando, eu dou umas escorregadas, né, amor? Só um pouquinho. De vez em quando. E, quando eu vou ver, é o tom da minha voz, que é muito agressivo, às vezes, para falar. E aí, adianta eu querer um resultado, às vezes, do outro, quando eu não me posiciono de uma forma adequada, igual a história que eu falei dos filhos, né? Pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Significa que o pai não vai fazer o que tem que fazer? Cobrar, corrigir? Não, mas é um jeito de fazer, irmãos. O Bruno, ele não é reclamão, eu já sou um pouquinho mais reclamona. Aí, se eu vou pedir alguma coisa para ele num tom que não é legal, ele trava. Quem é que trava quando alguém cobra de você uma coisa num tom agressivo? A maioria de nós, irmãos, ninguém gosta de ser cobrado. Agora, pedir encarecidamente, sem deboche, né? Porque pode, por favor, tirar aquilo dali, não é gritando, mas você percebeu o deboche? A pessoa não gosta, ela trava também. Então, às vezes, tem gente que não fala alto, né? Mas é um murmurador assim, meio quietinho, mas está reclamando o tempo inteiro. Então, para de reclamar, meu irmão, minha irmã. Né? A gente, às vezes, quando eu trago um espelho, e quando eu estou falando, eu olho no espelho, porque serve para mim também, gente. Todos nós temos que estar atentos para sair dessas situações aqui, e é com Deus que a gente sai, porque só Ele nos ajuda, né, irmão? Porque nós somos difíceis, muitos momentos somos difíceis. E aí o próximo slide vai dizer assim, só para a gente, né, para você refletir. Ou o cenário muda a postura, ou a postura muda o cenário. O cenário muda a postura, ou a postura muda o cenário. O que muda o quê? O que muda o quê? Os dois. Né? Se o cenário for de reclamação, a postura de todo mundo muda dentro da casa. Estou errado? A pessoa fica na defensiva ou no ataque, sempre aquela coisa reativa, né, amor? Isso aí. Se existe esse ambiente, a postura de todo mundo dentro da casa muda. Como eu falei, do marido, da esposa e dos filhos. Tem gente que ataca, tem gente que recua. Porque esse ambiente está vivendo esse ambiente de reclamação, de oposição, de esse ambiente pesado. Agora, se a minha postura, a postura da Nanda, a postura dos meninos mudam, o cenário muda. Está entendendo? Então, mude a sua postura. Saia desse ambiente de reclamação, de ser o reclamão, ou de ser o alvo da reclamação, ou de ser aqueles ouvintes da reclamação que não resolve nada também, só fica ali ouvindo e não ajuda. Às vezes nada. A pessoa só quer uma oração, né? Um ouvido, um abraço. Só precisa ter a sabedoria de Deus para entender o momento e saber como agir. E aí, como que a gente faz para esse ambiente melhorar dentro da nossa casa? Lembra aquela plaquinha que estava lá? Reclame aqui? A gente bota ela, vai lá nela, bota aí o próximo, por favor. Não. Agora foi. Foi? Isso, olha lá. Risca ali, ficou o quê? Você entendeu? A pessoa quer correr para a casa dela, porque ali é um lugar onde ela pode, sim, falar dos problemas, sim, falar das lutas, mas é um lugar de clamar, não é um lugar de reclamar.
É um lugar Muda completamente o cenário. Você chegar num lar e ter uma esposa de braços abertos para receber no momento difícil que você está vivendo. Um pai e uma mãe, né, amor, esperando o filho falar sobre uma questão da escola, uma questão da faculdade, com um tom de receber, um lar que não é inóspito, é um lugar onde há bênção, né, como diz o versículo lá do Salmo 133, onde o Senhor ordena bênçãos e a vida para sempre, porque há comunhão. O lugar de clamar é esse lugar receptivo para todos os membros da família. É um ambiente, mudou. Não é legal? Você ali, ó, cortou. Agora a plaquinha é clame aqui. É um ambiente onde se clama pela presença de Deus, se clama por esta paz, se clama para que o Senhor mude totalmente o cenário da tua casa. Seja o que esteja acontecendo, Amém. O Senhor pode mudar quando você clama, quando você busca, quando você está aos pés do Senhor. Sabe, é um ambiente onde você vai... me trouxe a memória quando, né, eu preguei aqui alguns anos atrás e eu falava sobre isso. Eu falei assim, esse ambiente que a gente vive aqui, ambiente de louvor, de adoração, que é gostoso estar neste lugar, é levar isso lá para dentro da nossa casa, para viver isso lá também, sabe? É você estar na rua e saber que o dia foi difícil, o dia foi pesado, mas quando eu chegar em casa eu vou encontrar uma esposa que pode orar por mim, o marido que pode orar pela esposa, os filhos que podem orar pelos pais, um lugar onde há clamor pela presença do Senhor. E onde a presença do Senhor não tem espaço para reclamação. Amém. Não tem espaço para essas coisas que tiram a paz e que tiram a harmonia de dentro do nosso lar. Então, né, nem faça assim, ó, só arrisca o rei, não. Quebra aquela plaquinha lá e faz uma plaquinha nova e bota assim, ó, clame aqui. Para quando você estiver se arrastando, voltando para sua casa assim, cansado, tudo, e você chegar lá na porta da sua casa e ver, clame aqui, eu vou entrar num lugar onde minha família está me esperando com a presença do Senhor. Amém. E aqui as coisas vão ser melhor, e aqui as coisas vão mudar, porque a palavra do Senhor diz em Salmo 18, verso 6, na minha aflição eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Isso é clamar, é buscar ao Senhor, pedindo essa ajuda para você sair desse ambiente de ser um reclamão, de ser um resmungão, de ser um murmurador, de ser aquele que traz esse peso para dentro da sua casa. E ter a sabedoria vinda de Deus para saber mudar esse ambiente, saber que com Deus você consegue, como nós no slide anterior colocamos, com a mudança de postura, você muda o cenário da tua casa. Muda para um cenário do caos para um cenário de bênção. Então, você precisa mudar essa postura, porque o significado, né, de clamar, ele é gritar, exclamar, bradar em alta voz, suplicar, implorar insistentemente por algo. Então, se está difícil, faça tudo isso para Deus, clame a Deus. A palavra diz que se nós clamarmos, Ele há de ouvir. Provérbios 24, versos 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Todos os ambientes da sua casa serão cheios daquilo que o Senhor tem para dar para você. Que você vai se deleitar, que você vai aproveitar, você vai estar com alegria dentro da sua casa, porque agora, ao invés de reclamar, você está clamando aquele que pode mudar toda a situação, seja qual for. Pastor, uma situação de enfermidade é pesada, é triste, mas o Senhor pode mudar. Pastor, é uma situação de murmuração, de briga, de discórdia, o Senhor pode mudar. Senhor, é uma situação em que não há comunicação com os nossos filhos, o Senhor pode mudar. É uma situação que não há comunicação com os meus pais, pastor, o Senhor pode mudar. Se você clamar, ao invés de reclamar, clame. Ninguém muda, muda você primeiro. Né? Aquela história do mudar, muda o ambiente, né? Mudar de postura muda o ambiente. Muitas vezes a gente está nesse lugar de esperar todo mundo mudar.
Né? Bom seria se fosse assim, mas muitas vezes há necessidade de alguém dar o primeiro passo. Né? Gosto muito do pastor Luciano Subirá. Uma vez eu estava assistindo uma pregação deles, porque ele estava falando junto com a esposa, e eles disseram que no início do casamento eles fizeram um acordo que quando tivesse algum tipo de problema, que eles tivessem ali uma briga, uma discussão, que o mais espiritual ia pedir perdão primeiro. Então, naquele momento, o acordo era esse: alguém vai ter que pedir desculpa. Porque você quebra o ciclo, você não leva adiante e não empurra para frente uma coisa que pode ser resolvida ali. Ah, mas não fui eu. Ah, eu não sou essa pessoa reclamando, então eu vou ter uma atitude de pedir desculpa. Você quebra. O mais espiritual, se você está aqui buscando e tem a pessoa reclamando e não está aqui, seja você essa pessoa que está ouvindo e coloque em prática, na parte que te cabe. Sendo, como apareceu ali naquele slide, quem é você nessa situação? Ah, igual o Bruno falou, eu sou o ouvinte. Então, seja um ouvinte que participa. Não só empreste o seu ouvido, seja uma pessoa que tenha uma atuação. Se você é o reclamão, cuidado com a forma que você fala, para que o teu lar seja um lugar onde a presença de Deus tenha liberdade para transitar. E quando você muda essa postura e clama, você traz para o seu lar um ambiente de glória. E tem gente, irmãos, que vou falar uma outra coisa aqui, que está clamando, aí ora fazendo queixa. Coisa feia, gente. Senhor, aquele homem, aquela mulher, esses filhos, isso no clamor, na oração. Vamos deixar cair por terra isso aí, irmão. Parece uma reclamação espiritual. Uma reclamação espiritual? Nem existe, né? Mas o povo faz. Às vezes a gente faz aquela oração, aquele clamor de murmurador, irmão. Se isso talvez aconteça na sua vida ou você não tenha sido incomodado ainda aí, pergunta para Deus, vai que de vez em quando você clama reclamando. Então, pede ao Senhor para te dar discernimento, né? O salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, faça esse clamor pedindo para Deus descortinar os seus olhos para que você possa enxergar em que lugar que você transita, porque, às vezes, você é o reclamão e eu sou o ouvinte. Mas, às vezes, eu sou a reclamona e você é o ouvinte, a gente vai transitando. Fica um círculo vicioso, um lá onde todo mundo... Não, aqui todo mundo reclama. Uns mais, outros menos, mas todo mundo reclama. É a família dos reclamões. Então, isso não é um título honroso. Chegou ali uma família que só conta derrota. Ela não consegue contar uma coisa boa, que a sua família, que a sua casa não seja essa casa que chega nos lugares e a pessoa fala: ih, lá vem derrota, só vai falar de doença. Só vai falar que está tudo caro, só vai falar do governo. Ih, vai falar mal do pastor, do ministro, do líder. Ah, irmãos, que coisa feia. Vamos parar com isso, vamos chegar no lugar e trazer alegria. É na nossa casa e é onde a nossa casa vai também. Porque quando você chega num lugar, você está levando a tua casa também. Porque as pessoas têm a noção, e se aqui é assim, imagina na casa dele. Não é assim que a gente tem a ideia? Que quando a pessoa chega, se ela não tem papas na língua para falar com pessoas no trabalho, na igreja, nos lugares, imagina em casa como não trata a esposa, como não trata o marido, como não trata os filhos. Coisa feia, né? Então, irmãos, para a gente já ir finalizando aqui, né? Os próximos slides, a gente vai trazer para você refletir e a gente orar juntos aqui com vocês. Amém? Pode passar o próximo, por favor. E aí? Reflita sobre isso. Pergunte para você mesmo. Faça essa pergunta para você. O meu lar é um lugar de paz? Tendo esse pano de fundo, né? Da reclamação. Este pano de fundo da reclamação, desta murmuração, do que nós falamos aqui hoje. Ou do clamor, né? Porque nós falamos aqui. A gente ia pegar um pontinho só, porque são tantas coisas, né, que podem tirar a paz do nosso lar, mas a gente está falando de uma delas, e você vê o tamanho que ela pode trazer. Então, né, pode passar o próximo, por favor. Reclamar ou clamar é uma escolha. Você decide o que você quer fazer.
Deus já está te mostrando hoje, mostrando para mim e para Fernanda, porque se essa ministração não começar em nós, pastora, nós não podemos estar aqui falando. Então, isso ministrou muito aos nossos corações e nós estamos dividindo com os irmãos. Qual é a sua escolha? Reclamar ou clamar a presença daquele que pode fazer todas as coisas? Deixa eu compartilhar uma coisa com a igreja. Nosso filho João, de 7 anos, recentemente, porque a gente fica muito assim, não reclama. Aconteceu alguma coisa, ele é entojadinho, né? Ele fica, sabe, fazendo vários ruídos. Aí eu falo, não reclama, calma, não reclama, não reclama. Porque, assim, às vezes a gente dá vazão para... Não, deixa extravasar. Mas, às vezes, a pessoa tem uma inclinação. E a gente precisa ajudar uns aos outros no lar a gente não provocar a pessoa e também ajudar a pessoa a sair desse lugar. Porque apontar o reclamão é fácil. Agora, dar ferramentas para o reclamão mudar de postura é um desafio também. Então, também nós podemos nos colocar nesse lugar de ajudar. Então, a gente está sempre falando, não reclama. Aí o Guilherme, que é o maior, fica, não reclama, fica em cima dele, não reclama, adora, glorifica. A gente fica assim. Aí, outro dia, eles têm um celular que nem tem Zap, não tem nada. Só eles jogam lá 1 horinha por dia, que é o limite que nós damos. E aí, um dia, o João chegou e foi jogar, deu a hora dele jogar. E estava 2%. Aí começou, né? O que foi, meu filho? Não, meu telefone está 2%. Aí eu falei assim, então, e eu já sabia. Porque aí a gente estava até conversando sobre isso. Os nossos filhos, eles acham que a gente tem a obrigação de fazer certas coisas para eles que já é bom a gente dar responsabilidade. Então, eu acordei com o Bruno. Eu falei, eu vi que estava sem bateria, mas ele precisa olhar, ele vai jogar tal hora. Ele precisa saber se o telefone vai estar carregado. A pastora Ana falou, a maquininha. Gente, vê antes se a maquininha está carregada. Às vezes, na hora que vê que não está carregada, alguém tem que estar responsável por isso. Então, os nossos filhos precisam desse senso de responsabilidade. Então, eu falei, João, você tinha que ter olhado antes, meu filho. Eu não botei de propósito, mas não falei. Você tinha que ter olhado antes para carregar o telefone, para você, na hora de jogar, estar carregado. Aí, tá bom, ficou e foi fazer... Aí, eu falei assim, mas não fica nervoso por causa disso, não. Tá? Isso é só um telefone. É só um horário de jogar que você pode fazer depois. Falei assim para ele. Saiu, foi fazer outras coisas e botou para carregar. Quando chegou mais tarde naquele dia, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, mãe, ao invés de eu reclamar, eu fui me divertir. E olha só, o tempo passou e já está aqui... O carregador dele é bem ruinzinho, o telefone é muito velho. Ele já está aqui 45%, um tempão depois. Aí eu falei assim, está vendo só? Quando a gente tira os nossos olhos da coisa que a gente está reclamando e vai fazer uma outra coisa, a gente tira o foco do problema. Ele, nas palavras de uma criança, né, ele não falou clamar, eu não adorei, não falou nada disso. Eu fui fazer outra coisa, eu fui me divertir. Às vezes, diante de um problema, a gente não pode simplesmente sair e se divertir, né? A gente que é adulto. Mas a gente pode tirar o foco do problema e adorar, e orar, e fazer outra coisa, porque nisso Deus vai nos dando clareza, calma, para tomar uma decisão melhor. Porque nessas horas, em outros momentos, ele chorava, deitava no chão, se esperneava, saía chutando tudo. E tem muito adulto que faz isso, não desse jeito, deitar, se espernear, mas dá gelo, fica evitando as pessoas, fazendo grosseria com as pessoas. Cada um na sua idade, né, mental, e a gente vai refletindo aquilo que está dentro de nós. Então, queridos, vamos trabalhar isso na nossa família. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé para a gente orar juntos, né? Pelo tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui em comunhão com vocês. Hoje. E aí eu vou pedir para colocar o último slide, por favor. E a igreja, nós vamos falar juntos, todos juntos. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Quem reclama, não clama. E quem clama, não reclama. Amém? Então, que você fique com essa mensagem no seu coração. Trabalhe isso dentro da sua casa, trabalhe isso dentro da sua família, trabalhe isso na vida dos seus filhos, trabalhe isso no seu casamento, trabalhe isso no seu dia a dia, para que o clamor
que vai ser levantado dentro da sua casa todos os dias, traga a paz, Amém. a comunhão que o seu lar precisa. Amém. Amém? E nós vamos orar aqui com vocês nesta manhã. Se você reconhece lá que existe um pouquinho de você que precisa parar de reclamar e precisa clamar mais, né? Eu não vou pedir você vir à frente, levantar, não, mas faz no seu íntimo, bota a mão no seu coração enquanto nós oramos para que o Senhor venha fazer, né, essas maravilhas que Ele precisa fazer na sua casa, na sua família. Amém. Pai, nós oramos nesta manhã, gratos a Ti, ó Deus, por todo o ensinamento, ó Deus, que o Senhor nos deu nesta manhã. Senhor, que verdadeiramente o Senhor venha trazer aos nossos corações, ao coração, ó Deus, das famílias aqui representadas nesta igreja, que, ó Deus, precisamos clamar a Ti todos os dias, para que todo ambiente, Senhor, de reclamação, Senhor, de peso, que traz, ó Deus, a vontade, ó Deus, às vezes de não estarmos nem dentro da nossa casa, seja jogado por terra em nome de Jesus, Pai, para que a Tua presença encha as nossas casas, nossos lares, nossos casamentos, nossas famílias, Senhor, para que haja paz e comunhão dentro da nossa casa, Senhor, que nós possamos, ao invés, ó Deus, de murmurar e reclamar, possamos clamar a Ti, que pode todas as coisas, que pode mudar os cenários. Então, ó Deus, começa esta boa obra em nós, em cada um de nós. Os Teus filhos reconhecem, colocam a mão no coração, reconhecendo e dizendo a Ti: Deus, eu preciso mudar, me ajuda a mudar, a ser, ó Deus, aquele que clama dentro da minha casa, não ser aquele, ó Deus, que traz o problema para a minha casa. Deus, para que haja dentro do meu lar paz e harmonia, a paz que excede todo entendimento, e que possamos verdadeiramente dizer, como cantamos aqui já nesta manhã: eu e a minha casa servimos ao Senhor, e a presença do Senhor é constante dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Em nome de Jesus é que nós clamamos nesta manhã, Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, Márcio. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Deus abençoe esse casal. Mas desça não. Nós vamos estar orando pela vida de vocês também. Amém? Amém, meus irmãos? Estenda a mão pela pastor Bruno, pastora Fernanda. Amado Deus e Pai, graças Te damos, Senhor, por esse casal, Pai. Ele trouxe a Sua palavra hoje para nós, nos enriqueceu, Senhor, sendo usados por Ti, Senhor. Então eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor derrame as Suas bênçãos na vida dele, Pai. Que eles possam desfrutar de todo o Teu amor, que eles possam desfrutar, Pai, de todo o Teu conhecimento, Senhor. Que eles possam ter as suas mentes iluminadas sempre por Ti, Senhor, para conduzir a sua casa, a sua família. Que a Sua presença, Pai, esteja sempre na vida deles, na sua família, Senhor, com seus pais, Pai. Deus, abençoa eles de forma poderosa, Pai. E que todo levante venha contra eles, Pai, seja jogado por terra em nome de Jesus, Pai. Porque aqueles que fazem a Tua obra, Pai, eles estão sendo perseguidos, Pai, pelo inimigo, porque o inimigo não quer que eles façam a Tua obra, mas maior é o Senhor na vida deles. Então derrama, Senhor, as Suas bênçãos na vida deles, que eles possam sair daqui cada vez mais abençoados, chegar na sua casa e ter esse prazer de estar em casa, com a sua família, com seus filhos, e ser verdadeiramente como eles ministraram para nós hoje, que o seu lar seja um lar de clamor ao Senhor, para clamar a presença do Senhor cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, assim, eu tomei alguns botes aqui, né? Mas quando vem do Senhor, a gente sente paz. A gente sente que é o nosso momento de mudar também.
Então, será de muita reflexão para a minha vida. E que eu possa, em nome de Jesus, continuar mudando e mudando para melhor com o Senhor. Amém? Quantos foram abençoados? Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar cantando, eu vou estar dando a bênção sacerdotal, vamos estar cantando esse louvor, eu e minha casa, uma vez, depois nós iremos sair. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Amém?